Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer a leitura, irmãos, de dois versículos do livro de Provérbios. Um no capítulo 22, no versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. E no capítulo 27, no versículo 12: O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Nós vamos meditar um pouco, irmãos, nesse texto, porque nesses dois versículos, que na verdade se referem ao mesmo provérbio, que mostra a prudência, a atitude do prudente com relação ao mal, porque nós estamos diante aí dessa pandemia, que é uma grave crise mundial, que possui, portanto, irmãos, a sua maldade, a sua malignidade na natureza dela. Então, é algo mal, é algo prejudicial, é algo que está trazendo grande dano à humanidade. Como é que o cristão ele deve reagir, irmãos, diante dessa coisa má, né? Desse mal que está aí nessa pandemia? A palavra de Deus ela vai mostrar que o prudente, que o cristão, ele deve agir com prudência, porque é próprio da natureza do cristão a prudência. Nós temos aprendido, meus irmãos, nessas nossas já reflexões, já de alguns dias, como a palavra de Deus diz sobre o princípio, sobre o início da sabedoria, que é o temor do Senhor. O livro de Provérbios ele tem esse tema básico. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, uma pessoa ela é sábia quando ela é temente a Deus, porque ela recebe a palavra de Deus, ela recebe a iluminação de Deus. E essa iluminação, irmãos, faz com que ela, e essa sabedoria, consequentemente, faz com que ela seja sensata, faz com que ela seja prudente, faz com que ela avalie muito bem as coisas em sua volta e reaja de forma, então, apropriada. Ou seja, se ela é prudente, ela não vai brincar com o mal, ela não vai desconsiderar o mal, muito ao contrário, ela vai observar o mal e ela vai, então, reagir de uma forma apropriada ao mal, procurando se precaver, procurando se proteger. É diferente, meus irmãos, do homem exatamente simples, não é? A palavra de Deus aqui vai fazer exatamente esse contraste, o homem prudente e o homem simples. O simples é um ingênuo, o simples é aquele que não tem discernimento, o simples é aquele que não consegue exatamente fazer essa avaliação, porque ele não tem a sabedoria de Deus, ele não teme a Deus, ele anda, irmãos, na tolice do pecado, na cegueira do pecado, e ele então não discerne o mal, ele então não dá ali o devido valor àquela malignidade e se expõe, não é? Exatamente porque ele não tem essa sabedoria, essa prudência, consequentemente ele é imprudente, ele não procura observar, ele não procura olhar em volta, ele não procura examinar o que está em volta de si, o mal que está em volta de si, muito ao contrário, ele se expõe ao mal. O contraste aqui é muito claro, inclusive esse contraste está não somente, irmãos, nos tipos de pessoas, né, mas no procedimento desse tipo de pessoa. Vamos examinar um pouco aqui brevemente. O prudente prevê o mal, diz aqui no versículo 3. No versículo 12 do capítulo 27 diz: o avisado vê o mal. Isso diz respeito ao seguinte: o homem prudente é aquele que anda observando o que está em volta de si e ele então observa, ele nota o mal do que está em volta de si. Ele não anda de forma displicente, mas ele observa, ele olha em volta e ele consegue então constatar a malignidade do que está em volta de si, a natureza má daquilo que está em volta de si. O que ele faz, consequentemente? Ao constatar essa malignidade, essa coisa má, ele se esconde. Ele não se expõe, ele não segue adiante, mas ele se esconde, ele tem então uma atitude de precaução, ele se protege, ele se esconde, diz a palavra de Deus. O outro tipo de pessoa, conforme o versículo 3 diz, mas os simples passam e acabam pagando, e no versículo 12 do capítulo 27 diz a mesma coisa, mas os simples passam e sofrem a pena. A palavra de Deus diz aqui então que o ingênuo ele não observa, ele não vê,
exatamente porque ele é displicente, ele é imprudente, ele não tem a sabedoria de Deus, ele não se preocupa, ele leva tudo como se não fosse nada, como se em volta de si não existissem perigos, ele leva tudo na imprudência, na brincadeira, não leva as coisas a sério, e diz a palavra de Deus aqui que ele passa e evidentemente acontece com ele o quê? Por ele passar, por ele não se esconder, mas por ele continuar, ele vai se expor ao mal e a consequência, irmãos, é que eles acabam pagando, ou seja, eles são penalizados, caem sobre eles o mal. Por quê? Porque ele não se escondeu, porque ele não procurou refúgio, porque ele não ouviu ali os alertas, ele não observou em volta de si o mal e ele paga, ele sofre, ele cai sobre ele aquela consequência terrível do mal. Irmãos, a vida é assim. O homem sábio, uma das características do sábio é que ele tem discernimento, é que ele olha em volta de si e ele consegue constatar, isso aqui é ruim, isso aqui é mal, isso aqui é prejudicial, e ele não se expõe, ele não vai até lá e se expõe, mas ele foge daquilo, ele se esconde daquilo, ele se protege daquilo. O imprudente não. Então, aquele homem que não teme a Deus, consequentemente, o primeiro caso é o que teme a Deus, que tem a sabedoria. O homem que não teme a Deus não, ele continua, ele não observa, ele não está, como se diz, nem aí, ele prossegue o seu caminho e ele sofre. O cristão, meus irmãos, é aquele que observa o mal, constata o mal, não brinca com o mal e procura se precaver. O verdadeiro cristão não brinca com essas coisas, com aquilo que é maligno. O não cristão, o ímpio, o tolo, o imprudente, o homem que não teme a Deus e que não tem a sabedoria de Deus, não. Ele brinca com o mal, ele se expõe ao mal e ele então cai sobre ele ali aquela coisa terrível, a consequência do mal. Eu gostaria de fazer então uma aplicação, meus irmãos, à presente pandemia. Como é que nós podemos aplicar isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos observar que, como cristãos, nós não podemos tratar a presente pandemia sem um devido exame, cuidadoso exame, procurando realmente observar a malignidade disso. A coisa má que é isso, nós não podemos fechar nossos olhos. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus nos leva à prudência e que a prudência de Deus nos leva então a nós vermos, a nós observarmos, a nós estudarmos, a nós analisarmos o mal em volta de nós. Nós podemos dizer que a presente pandemia, ela tem pelo menos aí 4 manifestações de mal, né, do mal. Podemos dizer assim, uma manifestação na questão, primeiramente na questão espiritual, essa é a mais importante de todas. A segunda é a questão física, a terceira é a questão emocional e a quarta é a questão econômica. Então nós estamos vendo, irmãos, exatamente aí a Bíblia, pela iluminação das Escrituras Sagradas, nós podemos observar essas 4 manifestações malignas do mal nessa enfermidade. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que, em primeiro lugar, existe ali a questão da eternidade, a questão espiritual, a questão de que esse evento não é meramente um evento ao acaso, mas ali é uma manifestação, como nós temos já observado, inclusive nessas nossas reflexões ao longo destas semanas, é realmente uma manifestação, meus irmãos, da ira divina contra a humanidade pecadora. O Senhor Jesus fez a previsão e disse que ao longo da história iriam acontecer pragas, guerras, fomes, e que essas coisas se tornariam sinais, né? Sinais da sua vinda, sinais da vinda do reino, sinais da vinda do juízo eterno, irmãos. Essas coisas estão proclamando para nós, não é para nós, evidentemente, marcarmos data da volta de Jesus, mas é como que sinaleiros, como alertas para nós, dizendo: o mundo é pecador e Cristo voltará para julgar a humanidade. Então, a primeira questão é essa, é nós nos alertarmos realmente de que, irmãos, essa doença, essa pandemia, essa enfermidade, ela está alertando para a realidade do pecado. E que o homem prudente, ele vê isso e ele se refugia. Somos pecadores, Deus está irado com a humanidade, virá o juízo final, Deus vai nos chamar a prestação de contas. Qual é o nosso refúgio? O homem prudente prevê o mal, o prudente prevê o mal e esconde-se. Onde nós temos esconderijo? Onde nós temos refúgio? Cristo.
Essa pandemia está dizendo aos homens: arrependam-se, arrependam-se, creiam no Evangelho, busquem refúgio que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que não é crente, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo Jesus, porque essa pandemia está dizendo que nós somos, a humanidade é pecadora, Deus está irado e um dia Ele vai trazer tudo ao juízo. Arrependa-se e creia no Evangelho. E quanto a você, crente, também aqui está um alerta para nós de que Deus trará juízo. Observe se realmente você está na fé, se você realmente é um crente em Cristo Jesus, se a sua religiosidade, se o seu cristianismo é um cristianismo autêntico de fé, que teme a Deus, que leva a sério o pecado, que não brinca com o pecado, que se refugia de fato no Senhor Jesus Cristo. O segundo aspecto aqui do mal que está, irmãos, nessa pandemia, que o homem prudente há de analisar, de fato é o aspecto físico mesmo, né? da enfermidade em si. Nós temos observado que essa doença, ela não é uma brincadeira, ela é algo muito sério. Milhares de pessoas já morreram pelo mundo, temos ouvido de milhares de mortes na Itália, milhares de mortes, meus irmãos, nos Estados Unidos. Nós já passamos de 2.000 mortos aqui no nosso país, segundo aí a última estimativa, e eu estou falando isso aqui no dia 17, né, no dia 17 de abril de 2020, nós ainda não existe uma vacina para essa enfermidade, ainda não existe um remédio para essa enfermidade. Estão fazendo testes, pesquisa, mas o fato é que ainda não existe. Então nós temos visto pessoas morrerem de faixas etárias diferentes. Nós temos observado, irmãos, que existem grupos de risco, pessoas que estão mais vulneráveis a essa enfermidade. O que isso nos alerta? Isso nos alerta que nós temos que levar a sério essa questão física, que nós temos que nos proteger a nossa vida. O mandamento não matarás aplica-se aí e vai então, irmãos, consequentemente nos chamar a nós termos cuidado com a nossa vida e termos cuidado com a vida dos nossos semelhantes. Amar é isso, é cuidar da vida, é proteger a vida. Então vamos ter cuidado, vamos ter cautela, vamos evitar cumprimentos, vamos evitar, irmãos, certas atitudes que podem prejudicar nossa vida e a vida das pessoas. Dentro das possibilidades, vamos ficar em casa e sair realmente para aquilo que é irremediável, né? O trabalho, comprar alguma coisa, mas é um momento realmente de nós termos cautela, de nós termos cuidado, meus irmãos. Então, nos amando nossa vida, cuidando de nossa vida e amando nossos próximos, protegendo especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade, não é? Em terceiro lugar, meus irmãos, existe a questão das emoções, porque uma enfermidade essas notícias abalam as emoções, muitas vezes podem levar as pessoas à ansiedade, à preocupação, ao pânico, e o cristão deve ser aquele que console-se, que se consola no Senhor, que busca refrigério no Senhor, na palavra de Deus, como o salmista diz: porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, ainda o louvarei. Meu querido irmão, combata também esse mal na questão emocional, descansando no Senhor. Deus é soberano, Deus cuidará de nós, nada nos acontecerá, não seja aquilo que é para o nosso bem, para a sua glória. Descansemos nele, Ele está cuidando de nossa vida, sejamos precavidos. A fé, ela é uma fé prudente, mas ela não evidentemente não é ansiosa, não nos levará ao pânico, mas à paz. Então descanse, pacifique o seu coração, ouça a palavra de Deus, ouça boas pregações, entregue tudo ao Senhor e descanse. O Senhor está cuidando de todas as coisas. O outro aspecto, meus irmãos, da malignidade dessa doença é a questão econômica. As pessoas, os países estão aí entrando em crise econômica, existe a questão do desemprego, a quarentena, ela é alguma coisa que provoca, de fato, isso, meus irmãos. E o que fazer? Como nós podemos combater isso, irmãos? Em primeiro lugar, orar, clamar, suplicar. Peça ao Senhor pelas autoridades, vamos pedir pelas autoridades mundiais, vamos clamar que o Senhor lhes dê sabedoria para que eles combatam o mal nesses aspectos realmente de combate à vida, tanto no aspecto biológico, físico, como no aspecto econômico. Vamos orar para que Deus dê sabedoria, vamos orar para que Deus dê sabedoria às autoridades do nosso país.
ao Poder Executivo, a nível aí, federal, estadual, municipal, aos poderes o executivo, o judiciário, o legislativo, aos médicos, orar, irmãos, pelos médicos, pelos economistas, pelos especialistas, para que eles deem orientação, façam ali conferências e as autoridades elas saibam como proceder para, irmãos, diminuir aí essa onda da questão econômica. Devemos orar e devemos confiar no Senhor. Lembre da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos orar, meus irmãos, e vamos confiar que aquele que sustenta os pássaros, aquele que sustenta todas as coisas, não é por causa dessa pandemia que ele vai deixar de nos sustentar. Confie no Senhor, o Senhor dará o seu pão, o Senhor dará o seu sustento. Ore a Ele. Um outro conselho, procure trabalhar, mas procure trabalhar aí com cautela, com cuidado, seguindo regras, né, de higiene, de cautela. E dentro da impossibilidade de você trabalhar, não é? Pela natureza do seu trabalho e pelas questões até mesmo dos decretos dos estados e assim por diante, podemos pensar também na questão da criatividade, de tornarmos-nos ali criativos, vendo o que é possível fazer em termos de trabalho nessa situação em que nós estamos agora para o nosso ganha-pão. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa iluminação. E, por último, meus irmãos, aqui é um conselho, na verdade, que eu penso que é importante a dar ao nível até mesmo da igreja local. As igrejas precisam estar prontas a ajudar os membros que passarem por dificuldades econômicas nesses dias, ou seja, aí está o amor cristão, e aí, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, elas têm abundantes exemplos desse amor prático, de que quando irmãos estavam em melhores situações, e talvez nem tão boas assim situações, mas eles estavam melhor que os outros, eles cooperavam, eles ajudavam, eles contribuíam para que ninguém passasse fome. As igrejas precisam trabalhar para isso, as igrejas precisam cuidar dos seus membros. E eu digo a minha amada Congregação Batista Reformada, como já tenho dito em outras oportunidades, irmãos, nós estamos apoiando uns aos outros. Qualquer irmão que passar alguma dificuldade, conte com o nosso apoio, comunique o pastor e vamos nos unir para apoiar uns aos outros. Enfim, meus irmãos, os males estão aí, mas mais importante de tudo, eu quero encerrar. Quando a palavra de Deus diz aqui, o prudente prevê o mal, esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando, a palavra final que eu quero dar é que Deus, Ele providencia, irmãos. Ele providencia o socorro. Ele providencia o socorro. Confiemos no Senhor. Não fique angustiado, não fique preocupado. Nós não podemos ser imprudentes e desconsiderar o mal. Não, o mal existe. Essa doença ela tem a sua carga de terrível malignidade, sim, no aspecto ali, como eu procurei dizer, espiritual, físico, ali na questão, irmãos, emocional e econômica, mas confiemos no Senhor. Ele está cuidando de nós. Ele cuidará de você, meu querido irmão. Descanse nele, mas faça isso com fé prudente, ou seja, procurando o refúgio que Deus dá. Procurando, pelos princípios da palavra de Deus, se refugiar e o Senhor cuidará de você. Tá bom? Fique tranquilo, tenha a paz de Cristo no seu coração. Que o Senhor abençoe os irmãos. Vamos orar e vamos pedir que Ele nos abençoe nesse momento. Meus irmãos amados, oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, obrigado porque nós pudemos meditar um pouco na Tua santíssima palavra, Senhor, e que o Senhor abençoe a minha vida, a vida de meus queridos irmãos, a vida de todos nós, nos dando sabedoria para nós nos refugiarmos, nos protegermos do mal e, Senhor, e confiando no Senhor, termos socorro, termos ajuda e sabemos que o Senhor nos socorrerá. O Senhor é o nosso auxílio. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O Senhor é a nossa salvação e confiamos em Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos e louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos amados, Deus abençoe vocês. Que o Senhor os fortaleça cada vez mais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Boa noite a todos.
Até!